Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Seja muito bem-vindo ao meu canal, onde eu compartilho com vocês a minha trajetória de desenvolvimento espiritual e intelectual, mas principalmente espiritual. E hoje eu quero falar com vocês sobre foco, mas de uma perspectiva diferente. Foi uma perspectiva que foi me apresentada através desse livro, 12 Regras para a Vida, do Jordan Peterson, que, cara, eu acho ele genial. E na regra 4 desse livro, ele fala sobre a necessidade do foco. Na verdade, a gente vai falar especificamente sobre como a gente enxerga o mundo. Por quê? Porque a nossa visão é limitada. É muito caro pro nosso cérebro enxergar, porque isso demanda muita energia, demanda que as células façam umas sinapses específicas. Não vou entrar nesse assunto porque eu não manjo nada disso, realmente isso não é comigo, mas de fato isso é caro. Então a gente geralmente usa o nosso foco, usa a nossa resolução 4K, digamos assim, né, da nossa visão, para coisas específicas, para as coisas que nós temos interesse. Por exemplo, se você está na rua e você precisa ver uma placa específica, você não vai enxergar tudo em alta definição, sabe? Vai ter sempre algo que você não vai estar realmente enxergando, porque você está olhando para aquela placa. E isso acontece em todos os âmbitos da nossa vida. Então, essa visão que a gente tem, ela é forjada, né? Essa visão, esse foco que nós temos, ele nos leva para os lugares onde nós estamos buscando. No último vídeo, no vídeo anterior, a gente falou especificamente sobre ter referências e o quanto isso é importante, porque aquilo que nós vemos nos molda. Até aí tudo bem. Se o que nós vemos nos molda, e agora a gente está falando que o foco, ele nos ajuda a chegar onde nós precisamos chegar, então ok. Se eu estou buscando algo, se eu estou sempre curiosa por uma coisa que não tem nada a ver com o caminho que eu vou levar, que tem me deixado muito frustrada, que não tem me auxiliado a ter uma vida melhor, a ter um desenvolvimento, a chegar onde eu preciso chegar, isso significa que o meu foco está na coisa errada, certo? E por que isso é importante para nós termos o foco no lugar certo? Porque a gente tem um caminho para trilhar. A gente já entendeu que a gente precisa chegar em um determinado lugar que a gente especificou. Então a gente vai olhar, vai analisar tudo que tem passado na nossa cabeça, tudo que a gente tem pensado, que a gente tem focado, aquilo que a gente tem buscado realmente. Não tô falando só do conteúdo que você consome, mas o que você tem buscado. Porque se você precisa saber de uma matéria específica, por exemplo, um exemplo assim que eu considero que seja mais fácil. Essa semana eu tive prova e eu tava conversando com um amigo e eu falei pra ele, falei assim, cara, é impressionante como o conteúdo era de geotecnia. E eu comentei pra ele, falei assim, eu nunca parei pra pensar, por exemplo, se esse solo tem muito silt, ou tem muita bentonita, ou tem tal tipo de material, ele não vai ser usado para tal coisa. Ou então ele vai ser para escavação, mas não vai ser para usar uma sapata, ou então um radier, uma fundação direta, né? E a gente tava olhando isso assim, é um absurdo, porque a gente não sabia disso antes. Então, conforme a gente vai passando por esse processo de conhecimento, a gente vai passando por esse processo de focar em algo, a gente vai adquirindo conhecimento sobre aquilo. Então, a partir deste momento, quando eu vejo um tipo de solo específico, eu penso, ok, isso eu posso fazer aqui, eu posso fazer esse tipo de fundação, esse material é para escavação, aquele lá não vai funcionar, esse daqui é muito fino, esse é muito poroso, esse tipo de coisa, ela vai entrando na nossa cabeça, entende? Isso vai formando o nosso conhecimento. Porque eu estou focando o meu conhecimento, eu estou buscando, eu estou investigando esse tipo de conhecimento. Eu estou investigando esse tipo de acontecimento. Continuando na metáfora do solo, eu acho que vai funcionar, enfim. Eu cheguei ali
naquele terreno e eu sei que eu tenho um tipo de solo que não dá para fazer uma fundação direta, por exemplo. E eu não vou ficar dando exemplo de fundação direta, falando do tipo de solo, porque isso não vai adiantar nada. Não é o foco desse vídeo, não é o foco desse canal. Mas enfim, e aí eu sei que o fato de eu ter um foco específico e de eu ter pensado primeiramente na fundação direta faz com que eu anule da minha mente, da minha visão, todas as outras opções que eu tinha. E isso acontece na nossa vida no geral. Quando a gente foca em um tipo de... um desejo que a gente tenha, um tipo de plano, se a gente tem exatamente uma estratégia, a gente tende a não enxergar mais nenhuma outra possibilidade. Porque é caro, de novo, tenho que falar, é caro enxergar as coisas. Então, isso não é uma coisa tipo, é porque você não enxerga. Não, ninguém enxerga. As nossas possibilidades ficam limitadas porque da nossa visão. Então, se a nossa visão está limitada, a gente está vendo um tipo específico de solução para aquilo e de repente a gente se depara com uma encruzilhada e não dá para sair porque aquela solução ela não vai acontecer. Você se percebe paralisado. E aí você vê que, putz, essa solução que eu tinha, esse problema que eu achei que eu conseguia resolver com isso, não rolou. E agora eu tô me sentindo desesperado, tô me sentindo fora do lugar onde eu deveria estar. E o que eu faço agora? Bom, primeiro a gente pode pensar pelo lado positivo. O fato de você ter olhado uma única opção faz com que você tenha N possibilidades, N novas possibilidades, outras visões que você não viu. Porque você tinha visto uma, mas você tem milhares de outras oportunidades na sua volta. Cabe a você agora parar, refletir, ver onde você parou, o que não está funcionando, o que realmente não está encaixando mais, se você está vendo que aqui é o limite de onde eu poderia chegar. Escrever isso, faz um mapa da sua mente, assim, sabe? Entra na sua mente, vai vasculhando os caminhos que você tem perseguido, o que você tem buscado de fato, o que tem te despertado o desejo de fato. E a partir desse momento você vai lá e vê quais são as outras opções, o que outras pessoas fizeram, quais são as referências que outras pessoas têm para te dar. Porque se você tem outras pessoas que passaram por situações parecidas, mas que estão dando outras alternativas, porque não existe um único caminho para você chegar no lugar que você quer. Mas essas outras pessoas, elas podem te mostrar visões diferentes. Elas podem te mostrar perspectivas diferentes. E esse dar um passo para trás, se autoanalisar, se realmente examinar, você entender onde que você está, qual é o momento que você está vivendo, por que você está vivendo aquilo, o que tem te frustrado, o que tem dado certo, faz com que você tenha uma visão nova das coisas. Porque você está focado exatamente naquele caminho, naquele trajeto, naquelas coisas. E aí, de repente, você se vê estagnado ali, você precisa ter uma visão nova. Não é uma coisa tipo, é só porque você acha. Não, eu tô falando sério, real. Eu sempre dou esse exemplo porque eu acho que é algo talvez mais comum, mais natural, pelo menos é o meu desejo. Enfim, você sempre tem aquele negócio de, ok, eu quero crescer, eu quero me desenvolver, terminar minha faculdade, eu quero trabalhar em um lugar legal e eu quero ter minha casa e estruturar uma família. Ok, o plano é esse. Mas estruturar a família ainda tá meio longe, certo? A gente tem esse entendimento que tá meio longe. Mas você precisa estar preparado para quando aquilo acontecer. Eu preciso estar preparada para a empresa que eu quero trabalhar. Uma empresa legal, um salário bom. Eu preciso ser a pessoa que está preparada para receber aquele salário. Se eu quero me formar na faculdade, eu preciso estar preparada para ser uma aluna que vai passar no curso. Às vezes isso é bem difícil de acontecer, geralmente as matérias passam por cima de você, você fica, mas tudo bem. Mas você precisa estar empenhado, se preparando para aquilo. Então, às vezes o foco, o sonho é aquele, a meta é aquela, mas o foco é completamente outro. Como assim?
eu quero me desenvolver. Eu sei que a vida que eu estou levando agora não é a adequada. Por quê? O nosso presente, ele tende a ser sempre eu não diria o pior, mas o mais desorganizado. O nosso presente, ele nunca está bom o suficiente. Ele nunca é satisfatório o suficiente. Ele nunca está... A gente nunca está no nosso melhor momento no nosso presente. E isso é normal. Isso é normal. Se a gente estivesse super satisfeito com o que a gente tem agora, se a gente estivesse super tranquilo em continuar vivendo do jeito que a gente está vivendo agora, a gente não ia se mover nunca. A gente nunca ia sair do lugar, a gente nunca ia ter essa necessidade de se mover. Então tá tudo bem. É normal o seu presente não ser o que você queria, não ser exatamente o lugar onde você queria estar. Como assim? O meu presente, o que eu faço agora, pra mim não é o suficiente. Pra mim não é satisfatório o suficiente. Falta muita coisa pra eu chegar num lugar onde eu me sinta satisfeita. Então, ok, o presente a gente sabe que ele vai ser sempre aquela parte meio inútil, que a gente se sente meio desmotivado, as coisas nunca acontecem do jeito que a gente espera. E o futuro, ele é sempre muito melhor. O futuro, ele é sempre perfeito, ele é muito idealizado, e é aí que mora o problema. Porque você tá contando que o futuro seja melhor e, nossa, é um futuro incrível, eu vou ter tudo que eu quero, que eu mereço, que eu tenho certeza que vai acontecer. Então, ótimo, você tem tanta certeza que eu quero que você chegue lá e as coisas estejam preparadas, prontas do jeito que você espera. Para isso acontecer, você precisa ser melhor hoje. Porque deixar para ser melhor no futuro não vai fazer com que o seu futuro seja bom. Porque o amanhã será o seu presente. Então, se você não está satisfeito hoje, você precisa ser pelo menos 1% melhor amanhã, para que no seu futuro, aquela idealização, aquele negócio de daqui 5 anos eu quero estar fazendo isso, eu quero estar desse jeito, daquele jeito. Para isso acontecer, você precisa sair desse lugar, dessa zona de conforto. Mas olha, eu não tô me sentindo satisfeita, não tô na minha zona. Claro que você tá na sua zona de conforto, porque você não tá satisfeito, mas não tá fazendo nada para mudar. Então, não é só não estar na zona de conforto, não é só não estar conformado, mas é também não estar na zona de conforto. Porque não é confortável fazer o que precisa fazer. Não é confortável você parar, se analisar e ver o que você tem feito de errado. Gente, é muito desconfortável você perceber que tem um monte de problema para resolver. É muito desconfortável você chegar e perceber, putz, eu podia ter acordado cedo todos esses dias e feito tudo que eu precisava fazer, então eu já sei que o meu maior problema neste momento é acordar cedo. É muito desconfortável, porque você sabe qual é o seu problema. Você não tá mais maquiando as coisas, você não tá mais escondendo o seu problema. E aí que tá, quando você para de esconder o problema, você visualiza o seu problema, você tem um foco naquilo e começa a resolver, começa a tirar a sujeira debaixo do tapete, você começa a perceber que tem muita coisa que você precisa colocar no lugar. Que tem muita coisa que você precisa ter uma outra visão de mundo para resolver. E isso que é o mais louco, a gente não raciocina que entender quais são os nossos defeitos, os nossos problemas, vai fazer com que a gente melhore. E é claro, não é só ver os nossos problemas, nossos defeitos, e aí ficar se martirizando, aquela deprê, vítima, e aí depois não fazer nada. Não, nem se martiriza, nem se vitimiza. Escreve o que você precisa resolver, quais são os problemas que você identifica em você hoje, que você sabe que se continuar desse jeito, você não vai estar com o seu futuro melhor amanhã, você não vai estar melhor daqui uma semana, e eu não tô nem dizendo daqui 5 anos, eu tô dizendo daqui uma semana. Se na outra semana você percebeu que de tudo aquilo que você anotou, as coisas pioraram ao invés de melhorar, então já deu algum problema, já deu algum BO, você não tá visualizando as coisas que tinha que visualizar, você foi, viu o problema, e aí ao invés de você focar em uma solução nova, ou de duas uma, ou você continuou focando nas mesmas coisas e continuou fazendo errado, ou você olhou para algo que não ia resolver problema nenhum, mas que ia te deixar pior. E foi de fato isso que aconteceu. Então, tenha isso em mente.
de que a sua visão de mundo, a forma como você visualiza as coisas, elas podem transformar a sua vida. E não é só, Sally, não é só coisas básicas, assim, coisas bestas, tipo, hoje eu vou, sei lá, ver uma série diferente. Isso vai melhorar, vai trazer uma luz, porque eu tô fazendo algo diferente na minha vida. Não. Você precisa ser honesto com você. Veja quais são os seus problemas e identifique soluções. Isso é importante porque se você está visualizando uma vida melhor, se você está visualizando algo mais elevado, e não elevado só para você, mas elevado para os outros também, elevado no sentido de eu quero uma vida melhor, porque eu sei que se a minha vida for melhor, eu posso fazer com que a vida do meu próximo fique melhor também. Isso acontece muito, principalmente para quem tem filhos, para quem pretende ter filhos, para quem é irmão, irmã, enfim, para as pessoas no geral, para você que existe, entendeu? Para você que tá vendo esse vídeo. Isso é útil porque você, quando você melhora a sua vida, você melhora o seu entorno. Você melhora a vida das pessoas, você consegue trazer algo novo para eles também. Essa visão de mundo, ela aumenta, ela melhora. E se a gente, tudo aquilo que a gente foca é o que a gente vê, é o que a gente faz, então focar uma vida melhor faz com que as coisas melhorem. Se conforme você deseja mais o melhor, o elevado, aquilo tende a voltar para você. Aquilo que é bom, aquilo que é elevado, a sua mente começa a pensar coisas mais elevadas. Então, tendo isso em mente, tendo isso, eu espero que tenha ficado claro, mas tendo essa visão nova de mundo, você consegue sair deste lugar onde as coisas elas não têm acontecido, onde as coisas elas têm sido, como posso dizer, ruins mesmo, né? Vamos jogar real, é chato pra caramba quando você tá paralisado no mesmo lugar e você percebe que não tá tendo melhora nenhuma, e aí passa um dia, passa o outro, parece que nada acontece. Mas quando você tem essa noção de que, eu preciso que a minha vida seja melhor, eu preciso fazer isso diferente, eu preciso arcar com as minhas responsabilidades, eu preciso que algo novo aconteça, e eu sei que eu é que tenho que fazer com que essas coisas novas aconteçam, então a vida tende a melhorar sim. Bom, é isso, eu fico por aqui depois deste vídeo enorme. Eu agradeço você que veio até aqui, chegou até o final junto comigo. Eu espero que você tenha tirado bom proveito, que você tenha uma nova visão do que você pode fazer e que seja algo que realmente tenha agregado na sua vida. Bom, é isso. Até o próximo vídeo. Um beijo no coração de vocês.